Sim, palavra com você. Tá bom. Obrigado, Fred, pelo convite para dar essa aula. Olá a todo mundo que está assistindo e vai assistir. Então, meu nome é Bruno Andrade, eu sou preceptor do Ambulatório de Nutrologia Esportiva da USP, sou nutrólogo também pela USP aqui de São Paulo, sou clínico médico pela PUC do Rio Grande do Sul e sou médico pela UFPEL, e hoje a gente vai falar um pouquinho de gasto energético, calorimetria indireta, com um pequeno enfoque em obesidade. Então, quando a gente fala de gasto energético, a gente fala de metabolismo, né? E metabolismo seria energia, né, o que a gente gasta para nos manter vivos, né, em diversas atividades. E é importante a gente saber na nutrologia do gasto energético para a gente saber, então, o que a gente vai indicar para o nosso paciente manter de ingesta energética, ou então fazer um balanço. O nosso paciente quer ganhar massa corporal ou perder massa corporal, a gente modular, então, a ingesta energética do nosso paciente, principalmente. E é muito isso, assim, na nutrologia a gente pensa em quanto a gente vai fornecer de alimento ou energia para uma pessoa. Isso também principalmente no hospital, mas às vezes no nível ambulatorial também, é quanto a gente vai fornecer também de dieta enteral, dieta parenteral para o nosso paciente. E falando um pouquinho da história, né, o que seria metabolismo, né, como tudo começou o estudo do metabolismo. Então, até por volta de 1700, se tinha a ideia que o paciente, o indivíduo, né, comia, bebia, e ele era pesado, e depois de um tempo era pesado de novo, coletava as fezes, a urina, e pesava a pessoa de novo, e via que tinha uma diferença, né, a pessoa pesava menos. E essa diferença era considerado como uma transpiração insensível, essa diferença de peso. E é muito importante para a gente falar de Lavoisier e Laplace, porque o Lavoisier ele criou a lei da conservação de massas, e a lei da conservação das massas é que a massa dos produtos é igual à massa final dos reagentes. Na verdade, a massa dos reagentes é a massa final dos produtos. E junto com Laplace, então, ele criou a calorimetria direta. O que é a calorimetria direta? Então, ele colocou uma cobaia dentro de um recipiente que era isolado hermeticamente de temperatura. E aqui na imagem a gente pode ver, né, que tem o ratinho ali dentro. E em volta desse recipiente tem duas camadas de gelo, que era para isolar a temperatura da temperatura externa. E ele então percebeu que esse ratinho ele produzia, né, calor, e essa calor era suficiente para então derreter a água que era coletada embaixo. E mais interessante ainda, ele viu, né, que nesse processo era consumido O2 e eliminado CO2. Então ele criou, né, esse conceito que a respiração é então uma combustão. Ele entendia então que o metabolismo e a respiração era uma combustão lenta dentro do nosso organismo. E isso evoluiu por volta de 1892, 1897. Então Altier Rosa ele criou a primeira calorimetria direta usando os mesmos conceitos de Lavoisier, só que com uma pessoa. E aí a gente vê, né, que aqui na imagem, né, na ilustração, você consegue ver aqui, Fred, eu apontando? Sim, de boa. Sim. Então tá. Então aqui seria uma água correndo, né? Também era um ambiente hermeticamente isolado, né? Termicamente isolado. E correria um líquido aqui, que era coletado no final a água, e via, né, o tanto de calor que era produzido. E nesse processo também eles analisavam o O2 e o CO2 que era consumido e expelido. E aí, nisso, né, a gente começou a entender o metabolismo, o gasto energético, depois veio o conceito de calorias, que é o que a gente mais usa, né? E a gente precisa entender, então, o nosso metabolismo ele é diverso, né? Então, quando a gente está dormindo, quando a gente realiza uma atividade física, até quando a gente está sentado ou quando a gente está se alimentando. Então, o nosso gasto energético ele foi dividido em alguns componentes para facilitar nosso entendimento. Então, a gente tem o nosso gasto energético total, o clássico em adultos é a gente dividir, então, na nossa taxa metabólica basal, que é 60%, que é quando a gente está parado, né? Vou explicar melhor um pouquinho depois. O efeito térmico dos alimentos, a atividade sem exercício e o exercício físico.
E também nas crianças a gente tem o gasto energético do crescimento, que não é o tema dessa aula, mas ele também existe. Então vamos falar de cada componente. Então a gente tem o gasto energético basal, que representa, em média, 60% do nosso gasto energético total. E ele é a quantidade mínima de energia necessária para manter as funções vitais do nosso organismo. Então, manter a circulação sanguínea, manter a respiração, manter nosso calor térmico, nossa temperatura, nosso cérebro também, nosso pensamento. E a gente sabe, então, esse gasto energético até por órgão. Então, a gente pode ver aqui que a gente acaba vendo muito na nutrologia a relação da massa da gordura e a massa muscular esquelética, a diferença que eles têm de gasto energético. Então, a gente vê aqui que o nosso tecido adiposo, ele representa cerca de 21% da massa corporal, só que ele representa apenas 5% do nosso gasto energético. Então, ele só consome cerca de 4,5 calorias por quilo por dia. Enquanto que o nosso músculo esquelético, ele é responsável por cerca de 42% da nossa massa corporal, e ele é responsável por um gasto energético maior, cerca de 20% da nossa taxa metabólica basal, e considerando, então, apenas a massa muscular esquelética, cada 1 quilo de músculo consumiria 13 calorias por quilo por dia. A gente tem órgãos que... e é importante a gente falar de gordura e massa esquelética, porque são órgãos que a gente consegue modular no nosso corpo. A gente tem órgãos que gastam muito mais energia, né? A gente pode ver aqui que o cérebro gasta muita energia, o fígado gasta muita energia, o coração, os rins também, mas a gente não consegue modular esse gasto energético. E esse gasto energético também, ele é fixo, então a gente pode ver nesse gráfico que nosso gasto energético, ele cai com a idade, e ele também é um pouco maior em homens do que em mulheres. E então, conforme eu falei, quanto maior a massa muscular da pessoa, maior o nosso gasto energético. O hormônio tiroidiano também pode aumentar o nosso gasto energético, reduzir. A testosterona, então, ela pode aumentar em 10 a 15%, o GH também. E pensando talvez mais em pacientes que estão internados em terapia nutricional, a febre aumenta em 12% no nosso gasto energético para 1 grau de elevação de temperatura. Um sono ruim também, uma noite mal dormida também reduz o nosso gasto energético basal. E na desnutrição, então, a gente tem uma queda bastante importante também do nosso gasto energético, com um mecanismo de defesa do corpo. A gordura marrom também é aquela gordura que é capaz de fornecer calor ao corpo, né? E gastar muita energia, ele pode aumentar o nosso gasto energético, principalmente em crianças, em 100%. E com a perda de peso importante, ocorre uma redução do nosso gasto energético basal, como tentativa de manter o nosso peso corporal, e o aumento de peso aumentaria nosso gasto energético basal. E também pensando principalmente em pacientes mais internados, que a gente vê bastante na UTI, na prática clínica, a gente tem a sepsis como um fator que aumenta bastante o gasto energético basal dos pacientes, até 50%, e principalmente nos grandes queimados, né, que pode chegar aí até 80% o aumento desse gasto energético, e o mais interessante é que isso pode perdurar além de 1 ano dessa injúria. E também a gente tem o efeito térmico dos alimentos. O que seria o efeito térmico dos alimentos? Então, ele representa cerca de 8% do nosso gasto energético, e ele é o custo, né, da gente metabolizar o que a gente ingere. E como a proteína ela é mais nobre, ela é usada para construir para diversos metabolismos, para construir músculo, ela aumenta o nosso gasto energético basal em 15 a 20%, muito maior que os carboidratos e muito maior que os lipídios. E é importante também que quando a pessoa, o paciente, tem refeições muito irregulares, esse gasto energético também ele tende a reduzir. Então, por isso é importante a pessoa ter refeições regulares. E a gente tem também o nosso gasto energético da atividade física, e ele é dividido em 2, né?
Um seria a atividade física, não relacionada ao exercício. O exercício seria aquela atividade que ela é programada, ela é estruturada, ela é repetitiva, com o objetivo de melhora de desempenho, de performance ou de saúde. Enquanto a atividade física pode ser uma caminhada até o trabalho, subir algum lance de escada, e até, às vezes, por exemplo, esforços mínimos de se movimentar dentro de casa também contaria para essa atividade física. E então, quanto mais atividade física a pessoa faz no seu dia a dia, mais exercício ela faz no nosso dia a dia, maior a gente considera que aumenta o gasto energético da pessoa. E a gente utiliza o gasto energético basal, medido, ou de repouso, para estimar, então, quanto que seria o gasto energético total em relação ao basal e à atividade física. E como que isso funciona, então? A gente tem algumas tabelas, essa é uma tabela desse livro, mas tem diversas tabelas, essa é uma tabela que ela tem fatores de correção um pouquinho maiores que alguns outros que pode achar na internet, mas esses outros eu não achei, pelo menos a referência. Mas então, geralmente na prática clínica, a gente prefere usar o fator de correção tendendo para valores mais baixos, dependendo do paciente. Então, uma pessoa que fica predominante sentado ou deitado, um paciente acamado, que está no hospital, então a gente tende a usar um fator de correção de 1,2. E um trabalho árduo, lazer altamente ativo, uma intensa atividade de lazer, atletas de nível competitivo, a gente pode considerar de 2 a 2,4 esse fator de correção. E eu vou explicar direitinho como que a gente faz, vou dar um exemplo em seguida. A gente também pode usar algumas tabelas que tem disponíveis, por exemplo, que a gente pode estimar exatamente quanto, estimar, não é exatamente, mas a gente pode estimar quanto que nosso paciente, né, lhe gasta numa atividade física. Então, aqui, por exemplo, usando essa tabela, e a gente tem diversas outras tabelas, tem sites que a gente pode usar para tornar mais rápido no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, um paciente que faz uma atividade aeróbica de dança, de uma intensidade moderada, isso vai ter que ver, talvez, por esforço do paciente, aquela escala subjetiva, se ele consegue falar, se falas mais curtas, se ele consegue conversar, mas a gente consegue estimar mais ou menos quantos metros ele gasta ali na dança durante essa atividade. Então, aqui, nessa atividade de dança moderada, ele gastaria 6 metros. Cada MET equivale a 1 caloria por quilo por hora de gasto energético. Então, considerando um paciente de 58 quilos, que faz uma atividade de 6 metros por 1 hora, eu teria um gasto de 348 calorias por hora. E aí, falando um pouquinho, né? Deixa eu só ver aqui a ordem. Um pouquinho de como a gente chega, né, nesse gasto energético, né? Esse gasto energético, o início dos estudos, saber quanto que a pessoa gasta, né, de energia, ou ela produz de energia, né, começou lá com Lavoisier, Laplace, entendimento, então, dos gases, né, o que a gente consome de oxigênio, o que a gente exala de CO2, que a gente produz de CO2. E para isso a gente pode usar, então, nossa calorimetria indireta. E ela assume, né, que todo o consumo de O2 é para oxidar substratos, todo o gás carbônico liberado vem da respiração. A calorimetria indireta, então, ela vê o nosso consumo de oxigênio, faz a multiplicação por esse fator, vê a produção de CO2, então, também multiplica, e também inclui a ureia. A ureia, aí ela não é vista pelo aparelho, né? A ureia a gente precisa coletar uma urina de 24 horas, o que torna um pouquinho mais complicado, às vezes, você fazer isso. E o que que acontece? Se a gente tirar o nitrogênio da equação, a gente vai ter um erro de 1 a 2%. Então, a gente vê que não é um erro muito significativo. Então, muitas vezes, o que a gente faz, a gente usa só o valor realmente que a calorimetria nos dá. A gente pode até imputir em algumas calorimetrias esse valor da ureia de 24 horas, se a gente quiser ser mais preciso. Mas, na prática, no dia a dia, só o valor da calorimetria pode ser o suficiente, só a análise de gás. Então, a gente chega nessa fórmula final que só vê o VO2 e o VCO2. E a calorimetria indireta, muito quando a gente fala de calorimetria indireta, a gente pensa em medir no paciente parado.
Mas o conceito numa ergospirometria, que é também fazer análise de gases, só que com o paciente fazendo atividade física, é muito parecido, que é a análise de gases. Falando então um pouquinho da calorimetria indireta e o gasto energético basal. Isso daqui era a máquina que a gente tinha aqui no Hospital das Clínicas, e a gente avaliava ou com esse módulo de máscara facial, módulo capacete a gente não tinha, mas pode ser utilizado, ou então ligando esse aparelho até no circuito do ventilador. Alguns ventiladores mais atuais, até eles já fazem esse cálculo para você. Então, você programa, você entra nas configurações do ventilador e você consegue ver isso. E o bom do ventilador é que é muito fácil, né? Então, você consegue avaliar esse paciente em vários momentos e fazer um vídeo, né? Não apenas uma fotografia do momento. Na prática clínica, então, tem aqui um videozinho, que é quando esse aparelho estava disponível. Cheguei então a fazer essa calorimetria, não deveria estar me mexendo, mas era mais um equipamento. Então, o paciente fica ali parado, fica respirando ali na máscara, a máscara vai ficar lendo ali os gases expirados, e no final ela vai dar uma tela, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E no final, e durante, a gente pode ver aqui no visor, ele é bem legal esse equipamento, né? A da Cosmedicine, não tem nenhum conflito de interesse. Mas mostrando aqui, a gente vê o gráficozinho que vai estimando a calorimetria, quanto que eu estou gastando de energia ali por estar parado, o meu gasto energético. Ele vai, então, fazendo essas medições. Eu não lembro aqui, acho que era 10 minutos ou 8 minutos que o aparelho pedia para ler, pelo menos. E quando ele via que tinha uma variabilidade pequena, ele falava que você poderia já suspender a leitura, que ele já faria análise. E o que, que ele me mostra, então? Ele me mostra o meu gasto energético basal, ou ali de repouso, vou falar um pouquinho dessa diferença entre os dois. Na verdade, eu estava me mexendo ali, então seria um pouquinho menor. Ele também fala, dá esse outro valor aqui, que é o RQ, que é o coeficiente respiratório, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Esse daqui seria o meu gasto energético total do dia, se eu ficasse parado ali naquelas condições. E ele também faz essa análise por calorias por quilo por dia. Acho que é o principal aqui que a gente precisa ler. Aqui, então, ele também fala do substrato que eu estou queimando, se é gordura, se é carboidrato ou se é proteína. E eu vou explicar ali como que ele faz essa análise. Então, pensando, né, na calorimetria indireta, o mais tradicional que a gente pensa, né, até quando a gente pede um exame de calorimetria indireta, provavelmente vai ser feito com o paciente sentado, né? Quando a gente pensa o equipamento, a análise de gases também é feita no teste cardiopulmonar, que é o ergospirometria, mas aí ele tem esse outro nome, apesar do conceito ser o mesmo de análise de gases. E o que é importante a gente saber? Nosso gasto energético, ele pode, quando a gente está fazendo a calorimetria, ele pode ser basal, que a gente vai falar, ou em repouso. O que seria o basal? O basal é um jejum de pelo menos 12 horas, é num ambiente controlado, então a luz é controlada, o som é controlado, a temperatura é controlada, o paciente tem que estar num estado de relaxamento total. Então ele é mais comum de ser utilizado em pesquisas clínicas. Para a gente acelerar isso, né, esse processo, tornar ele mais simples, que a gente geralmente estima, e da prática clínica, é estimar o gasto energético no repouso, que seria um jejum de 3 a 4 horas, evitar exercício físico pelo menos 24 horas antes do teste, um repouso por 30 minutos, uma duração entre 10 a 30 minutos, então vai depender do aparelho, da capacidade que ele tem de análise e quanto que foi a variabilidade ali durante o exame. Evitar cafeína, nicotina e álcool por pelo menos 4 horas. E o que a gente precisa saber? Que nosso gasto energético do repouso ele é cerca de 10 a 20% maior que nosso gasto energético basal. E uma questão que a gente se deparou, né, isso é muito mais da prática clínica, depois que a gente foi discutindo com especialistas. O que a gente deveria fazer, né? É indicado suspender a terapia nutricional parenteral, a terapia nutricional enteral para a realização da calorimetria indireta. Então, considerando, né, que a gente está fazendo essa terapia de modo contínuo, que ela não está variando ao longo do dia,
a gente poderia manter essa calorimetria, o que poderia alterar, a gente não consideraria um aumento do efeito térmico dos alimentos, a gente estaria já medindo o efeito térmico dos alimentos junto com o nosso gasto energético basal. Isso é interessante também, porque imagina, muitas vezes os nossos pacientes são desnutridos, estão passando já por jejum por diversos exames, cirurgias, e a gente ainda fazer mais um jejum, né? Então, mas a prática clínica a gente optou, né, por entender que esse aporte ele é contínuo durante o dia, que a gente manteria isso. Claro, se o paciente está fazendo talvez uma terapia interal que seja intermitente, que infunde, para, aí seria outro caso. E vamos falar um pouquinho do coeficiente respiratório, que eu ainda não falei nada, mas é que é algo super interessante da calorimetria indireta, e talvez mais legal, ou tão legal quanto saber qual que é o gasto energético da pessoa. Então, já desde Lavoisier e Laplace, ele sabia que dependendo do substrato que está queimando, se é carboidrato, gordura ou proteína, a gente tem um consumo diferente de O2, uma produção diferente de CO2. Isso ele chamou isso, né, ele chamar de coeficiente respiratório, que é a relação VCO2 e VO2. E o que seria, né, o coeficiente respiratório do carboidrato? Então, para queimar 1 grama de carboidrato, é consumido 0,76 litros de O2 e é produzido 0,76 litros de CO2, o que dá uma relação VCO2-VO2 de 1. E nesse processo, né, é produzido 3,74 calorias. Quando a gente fala de lipídio, também queimando 1 grama, a gente vai usar 2,02 litros de O2, produzir 1,43 de CO2, e a gente vai ter um coeficiente respiratório de 0,7 e vai produzir, então, 9,46 calorias por grama. Já a proteína, a gente vai consumir 0,67 litros de O2 para cada 1 grama, produzir 0,97 litros de CO2, e vai ter um QR por volta de 0,8. E o que significaria que é 4,32 calorias por grama de proteína. O que é importante, né, do coeficiente respiratório, né? Dependendo, então, do coeficiente respiratório, eu analisando, então, VCO2 e VO2 no meu paciente, eu vou poder estimar o que meu paciente, né, está queimando mais, se ele está queimando mais lipídio ou se ele está queimando mais carboidrato. Então, valores por volta de 0,7 sugerem, então, que meu paciente está queimando o lipídio e a valores mais perto de 1 está queimando carboidrato. E então o valor fisiológico então seria entre 0,67 e 1,2. Fora disso, então você teria que procurar talvez algum vazamento no circuito. Esse exame não estaria validado. A inferior a 0,7 estaria havendo produção de corpos cetônicos e acima de 1, então haveria uma lipogênese. Então seria mais compatível um paciente talvez ganhando peso nesse processo, mas também ganhando gordura. E o que é super legal saber do coeficiente respiratório? Então, seu paciente quer emagrecer, quer perder gordura. Se ele está com um coeficiente respiratório próximo de 1, pode significar que ele não queima bem lipídios, talvez você vai ter que usar estratégias para melhorar o metabolismo lipídico. Já se ele está por 0,7, muito bem, ele queima muito bem gordura, até para estratégias de exercício físico, atividade física pode ser interessante, estratégias alimentares também. Então, e você pode avaliar a inflexibilidade metabólica, seria a incapacidade do corpo, a capacidade muito baixa desse organismo de queimar gordura. Para avaliar isso, quando a gente tem um coeficiente respiratório muito alto, a gente poderia avaliar o coeficiente respiratório após 24 horas de jejum, para ver se então esse paciente começaria a queimar mais lipídio depois de melhorar os lipídios depois de consumir os estoques de carboidrato. Vamos passar então para um caso clínico bem rapidinho assim. Falei de calorimetria indireta, falei que são métodos mais precisos, né? Mas que são métodos que não fazem muita parte do nosso dia a dia. Então a gente tem uma mulher de 45 anos, faz 45 minutos de atividade física moderada por dia, um peso de 58 quilos, estatura de 1,75 m, MC de 21,3, e ela deseja a manutenção do seu peso, mas gostaria de um plano alimentar saudável. E aí eu não tenho calorimetria indireta disponível. Então, o que eu vou fazer?
a gente tem fórmulas preditivas. Então, a primeira delas foi Harris Benedict, em 1919. Então, ele fazia calorimetria indireta, via dados dos pacientes, né, parâmetros dos pacientes, e fazia estimativa. A gente tem o de Mifflin-Sanjor, que é de 1990. O Harris Benedict ele tende a superestimar o gasto energético. O Mifflin ele seria mais adequado para pacientes atuais. A gente tem também a fórmula de Cunningham, que é mais para atletas. Ou a gente tem também a fórmula de bolso. Fórmula de bolso muito utilizada nos hospitais, principalmente aqui no HC a gente usa bastante. E principalmente a de cima, assim. Então, para manutenção do peso do paciente, um IMC normal, a gente usaria 25 calorias por quilo de peso. Ou, pensando mais em atletas, assim, a gente poderia usar 35, 45 calorias pela massa livre de gordura. E também aqui embaixo tem as populações específicas, pessoas com obesidade, crianças, gestantes, que são outras formas preditivas. Então, usei aqui a fórmula de Mifflin, que ele considera o peso da paciente, a altura da paciente, a idade, e isso me deu um gasto energético basal de 1.264 calorias. Eu vou considerar o efeito térmico dos alimentos por volta de 8%, por volta de 10%, então 126 calorias. E vou usar também, né, essa tabela de fator de correção pela atividade física. Como ela falou que faz ali uma atividade física moderada, eu até joguei um pouquinho para baixo, eu coloquei 1,4 de fator de correção para essa paciente. Eu cheguei num gasto energético total, então, de 1.900 calorias arredondando. Isso seria a base, né, para calcular as calorias que eu vou fornecer para essa paciente por dia, que ela deseja, então, manter o peso, né? E falando um pouquinho de obesidade, né, e principalmente de atividade física, muito se fala, né, que a atividade física acaba não reduzindo o peso dos pacientes. E isso vai um pouquinho contra aquele fator de correção da tabela, que fala que quanto maior a nossa atividade física, maior seria nosso gasto energético total. E aí a gente tem algo que às vezes a gente se depara, assim, em algumas aulas, algumas perguntas, e tem isso na internet também, né? Que seria o Hermann Pontzer, ele é um antropólogo, e ele fez uma pesquisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele criou essa teoria de gasto energético total restrito. O que seria isso? Eu acho que eu vou passar primeiro falando da teoria dele e depois como ele chegou. Então, classicamente, a gente pensaria, então, aqui no gasto energético, a gente aumentando o nosso gasto energético da atividade física, e nosso gasto energético total também aumentando. E ele chegou, então, nesse conceito do restrito, né, do gasto energético total restrito. O que seria isso? Então, ele cria essa teoria, né, talvez porque que não adianta você falar para o seu paciente fazer atividade física que ele não vai emagrecer, ou pelo menos isso é muito como é traduzido às vezes na mídia, às vezes no TikTok, no Instagram. E o que ele fala? Que conforme a gente vai aumentando nossa atividade física, teria um limite do nosso gasto energético total de aumentar. Então, se o nosso gasto energético está aumentando muito pela atividade física, talvez, então, o nosso metabolismo diminuiria, nosso gasto energético total não aumentaria, e por isso a atividade física não seria tão importante ou determinante para a perda de peso. Eu vou falar um pouquinho, não tem como eu falar desse tema sem falar um pouquinho de como foi feito esses estudos. O que ele fez? Ele pegou uma população da África, que ele fala que é de caçadores, coletadores, e que tem uma vida bastante... Eles fazem muita atividade física. Pegou pessoas da América do Norte, agora não lembro se Canadá ou Estados Unidos, e pegou pessoas da Bolívia. E o que ele fez? Ele comparou o gasto energético dessa população que fazia graus diferentes de atividade física e viu que o gasto energético não era muito diferente, o gasto energético total. Coisas a se considerar desse primeiro estudo. Ele pega populações de locais muito diferentes, talvez genéticas diferentes. Segunda coisa, muito importante, sempre que a gente fala de gasto energético, a gente tem que fazer uma correção pelo peso dos pacientes. Então, não é caloria total que eu vou falar de calorias por quilo por dia.
ele não faz isso. Ele pega, ele joga esses dados no total. Então, se o paciente pesa 100 quilos ou se o paciente pesa 30 quilos, ele coloca o gasto energético total. Então, alguém que pesa, por exemplo, 100 quilos e gasta 2.000 calorias, se a pessoa pesa 30 quilos e gasta 2.000 calorias, eles teriam um gasto energético total por ele, assim, normal, igual. Ele até faz correções pelo peso, mas o modo que ele apresenta os dados não é o mais que a gente mais usa na nutrologia, na nutrição, a gente usa calorias por quilo por dia. Segunda coisa, um segundo trabalho dele, ele pega a população para estimar gasto energético total, ele tem no mesmo grupo, né, de análise, tem pacientes grávidas, pacientes amamentando, então mulheres, adultos, pacientes de diversas idades e pacientes que ainda não sabem bem a idade, porque por serem populações, eu estou falando uma população da África que ele estudou, é uma população muito que não tem registros muito bem seriados, os mais novos têm alguma ideia da data de nascimento, os mais velhos, essa data de nascimento pode variar em até 5 anos. Falando um pouquinho, a primeira vez que me perguntaram dessa teoria, eu fui pesquisar, coloquei de um jeito no Google já mais comentários dessa teoria. Eu já achei esse outro pesquisador, ele é alemão, que ele fala desse paradigma, né, que o Hermann o Pontzer, né, ele mudou o paradigma do que era pensado, né, ele propôs uma nova visão do tema. E esse alemão, né, ele vem, também discute alguns pontos do artigo, que é muito legal ver, aqui tem o QR Code, para ver o que ele é discutido. E ele também discute, né, sobre esse novo parâmetro, né, esse paradigma. E o que a gente pensa, né, assim, o que eu penso na verdade? Eu fui atrás de mais informações, né, quando a gente fala, né, a gente tem ambulatório de nutrologia esportiva, a gente acaba vendo, né, quando o paciente tem realmente uma atividade física muito aumentada e ele não consome substrato suficiente, a gente pode ter até um grau de REDS, que é uma redução da energia disponível, né? Só que isso a gente está falando de pacientes atletas sem reserva energética, alguns critérios bem específicos e já estamos falando dentro de uma doença, mas a nível populacional, eu acho que realmente tem que ser discutido. E tem, né, essa revisão, né, que é bem interessante, que vai um pouquinho discutir, na verdade, algo que não contradiz as questões antigas, né, desse conhecimento que vem sendo produzido há anos. E o que ele fala, né? Por que o paciente obeso, às vezes, aumenta a atividade, o exercício e não perde peso? Então, ele fala sobre respostas compensatórias. E essas respostas compensatórias poderiam ser comportamentais ou até metabólicas. E o que seria isso? Então, ele fala, né, que 20 a 60% do nosso gasto energético total é comportamental, que é o que a gente consegue, talvez, aumentar, mas 100% da ingesta de energia, então, é comportamental. E é importante, né, nisso ele fala que comportamento é diferente se é intencional ou não, porque, por exemplo, existem mecanismos de ingesta alimentar que não são intencionais, são regulados por hormônios, por outras coisas. E o que ele fala, então? No momento, então, que eu aumento o exercício, pode haver um aumento da ingesta alimentar. Ele fala também do paciente não aderir ao exercício físico. E também algo muito interessante é que o paciente ele aumenta o gasto energético total com atividade, com exercício, e ele diminui com outras atividades, porque talvez ele vai ficar mais cansado, ou então ele foi na academia e aí ele fica com hábitos mais sedentários, então ele deixa de ir no mercado a pé, ele deixa de ir no trabalho a pé, porque, bom, ele já fez o exercício físico. E hoje é muito interessante a gente também falar, né, que o conceito vem sendo mais ampliado da importância também da atividade física e não apenas do exercício físico. E talvez, então, no segundo momento, realmente entraria a resposta metabólica dos pacientes. Talvez houvesse, então, a redução do nosso gasto energético basal, realmente, mas muito em resposta, né, à perda de peso e não necessariamente ao aumento da atividade física.
Então, aqui, né, ele mostra alguns trabalhos, e nesse trabalho aqui, mostrando, né, essa atividade física fora do exercício físico, né, antes da intervenção, de 16 semanas de uma intervenção de exercício físico, e conforme vai passando, né, a pessoa vai fazendo mais exercício físico, ela diminui, então, essa atividade física não exercício, que eles chamam de NEAT. E também, nesse gráfico, a gente vê que os pacientes que mais aderem à atividade física são os que acabam perdendo mais peso. Mas, claro, tem alguns outliers aqui, mas a barra de todos do conjunto sugere isso. E também aqui, mostrando, né, a perda de peso. Quanto mais energia gasta, né, mais peso é perdido também. E também é importante falar, né, os estudos eles sempre mostram, né, tudo agregado. Então, coloca todos os pacientes dentro de um pacote, e se alguém perdeu peso, se alguém não, se alguém ganhou peso, então na análise elas vão ficar, não vai ter diferença, né? Mas também tem a variabilidade individual. Tem pacientes que vão perder peso, vão responder à atividade física, e tem pacientes que não vão responder, que seria esse outro gráfico. E aqui mostrando também a mudança do gasto energético também com essa implementação do exercício aeróbico supervisionado. E aqui a tabela mostrando então a perda de peso, mostrando que alguns pacientes respondem super bem, alguns pacientes não respondem bem. E aí, talvez que está a precisão, né? A gente tem fórmulas para a gente estimar o gasto energético, é o que a gente mais usa na prática clínica. Pacientes com obesidade, então, a gente tem fórmulas específicas para a gente estimar, né? Mas são fórmulas de estimativa. Então, talvez, aí que está o principal papel da calorimetria indireta. Tem o seu paciente que a gente prescreve um plano alimentar com X calorias, ele não está perdendo peso. Teoricamente, as calorias estão adequadas e ele não está perdendo peso. Será que ele é um dos pacientes que reduziram o gasto energético basal? Será que ele é um paciente que, na verdade, ele reduziu essa atividade física não relacionada ao exercício, reduziu o NEAT? E aí que vem a calorimetria indireta, que aí eu vou conseguir saber melhor, com mais precisão, o que está acontecendo com o meu paciente e fornecer um plano alimentar melhor. E também eu posso ver se meu paciente tem flexibilidade metabólica, se eu estou dando substratos errados para ele, se eu posso modular melhor a dieta. Então, a calorimetria indireta seria algo de precisão. Então, como conclusão, essa é uma da aula que a gente colocou como primeiro, né, nas nossas aulas do ambulatório de nutrologia esportiva, que é essencial a gente estimar o gasto energético do nosso paciente. Se a gente for pensar em orientar alguma dieta, orientar quantidade, a gente tem que saber isso muito bem. Ou até para a gente discutir com o nutricionista que vai nos ajudar a fazer o nosso plano alimentar, a discutir isso também, né? As fórmulas preditivas são muito úteis na nossa prática clínica, são nosso principal método de análise. Tem formas preditivas que também a gente pode ver isso daqui nas bioimpedâncias também, que a gente usa muito, também eles estimam. E só voltando a afirmar, né, que a calorimetria indireta nos permite, então, essa precisão no diagnóstico do nosso paciente e uma avaliação metabólica. E é isso, a aula. Aqui está meu contato e o e-mail, e esse daqui é meu Instagram, se alguém também tiver alguma questão, alguma coisa. E é isso, Fred. Deixa eu só pausar aqui.